Bem, estamos de volta para estudar a oração modelo de Jesus, apresentada no seu mais longo sermão, o Sermão da Montanha. Como essa oração pode afetar a vida da minha casa, a vida da minha família, a maneira como eu sou dentro de casa? Bom, se você é pai, eu sou pai. Eu sou pai. Se você é pai ou se você é mãe, veja o que diz essa oração. O Senhor Jesus diz, portanto, vós orareis assim. Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus. Antes do intervalo, eu estava falando da tensão que há entre o Pai Nosso, algo muito próximo, e o está nos céus. E eu estava falando da importância de nós, como pais, sermos modelos de Deus para os nossos filhos. Eu estava citando aquele texto que diz, aquela frase que diz que Deus fez o Pai para se explicar. Agora, alguns pais, infelizmente, não são a explicação de Deus. Alguns pais são a explicação do outro, do inimigo de Deus, e não de Deus. Porque não tratam a seus filhos como Deus trata a seus filhos. Lá no Salmo 103, Davi diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Porque ele sabe que nós somos pó. Deus é um ser compassivo, Deus é um ser misericordioso, Deus é um ser próximo, Deus tem prazer em ter intimidade com a gente, Deus gosta de andar com a gente, Deus fez o sábado para estar com a gente e para a gente estar com Ele. Por isso que Ele fez o sábado, porque Ele gosta de intimidade, Ele gosta de proximidade, por isso Ele é Pai, entende? Pai. Deus precisa de pais que expliquem o seu caráter para os seus filhos, não através de palavras, mas através do jeito que eles são. Então eu, como pai, eu preciso estudar a Bíblia e orar e dizer assim, meu Deus, me ajude para que eu seja um pai de acordo com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Me ajude a ser uma mãe, para que as minhas manifestações em relação aos defeitos dos meus filhos sejam manifestações que te representem. Porque às vezes, a gente usa os defeitos dos filhos para manifestar os nossos próprios defeitos. E a gente se enche de justiça, se achando no direito de perder a paciência, de gritar, de ofender, de magoar um filho, por causa dos erros e dos defeitos dos nossos filhos. Espera um pouquinho. Eu não estou querendo dizer para você que a gente não deve disciplinar os filhos. Em alguns países, inclusive no Brasil, existe essa controvérsia sobre disciplina física ou não. Eu não vou falar para você a minha opinião, porque eu não tenho opinião. Um filho de Deus abdica da sua opinião para ressaltar a opinião da palavra de Deus. A palavra de Deus fala muito de disciplina. A palavra de Deus diz que os filhos que estão sem disciplina, ou seja, não são corrigidos, estão sem correção, esses filhos se consideram a si mesmos como bastardos, ou seja, como filhos ilegítimos. Ou seja, um filho que não é corrigido, um filho que quando erra não tem um pai e uma mãe que chega perto e diz, meu filho, não está bom esse teu caminho, alguma coisa precisa acontecer. Então, esse filho que não tem a disciplina, que não tem a correção por parte do pai, por parte da mãe, esse filho se considera um filho legítimo. Ele interpreta o amor do pai e da mãe, é isso que diz a Bíblia, que um filho interpreta o amor do pai e da mãe pelo ato amoroso da correção. Então um pai que sabe dizer não, que sabe colocar leis justas, leis apropriadas dentro de casa, uma mãe também, e que mantém essas regras, e que tem consequências para a quebra dessas regras. Essas regras são claras, essas regras são justas, e quando elas são quebradas, existem consequências justas, equilibradas, bondosas, mas tem consequências.
quando isso acontece, o filho não gosta, porque nenhum filho gosta de restrição. Eu não gostava de restrição, você gostava de restrição? A gente não gostava. E talvez alguns de nós tivemos pais que exageraram um pouco para o lado da restrição, para o lado da disciplina, para o lado de pôr leis, pelo lado de pôr regras. E aí a gente parte para o outro erro, para o outro extremo, que é não colocar regra nenhuma, não colocar restrição nenhuma, e é ser só o pai legal, a mãe amigona, o pai amigão. Eu só quero ser amigão, só quero tratar bem, eu não ponho regra, eu não sei dizer não. E isso você vê de crianças pequenas. Às vezes, isso vem de um certo senso de culpa por falta de intimidade com os filhos, por abandono dos filhos, por estar o tempo todo fora de casa ganhando dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro, mas eu não posso ganhar dinheiro às custas da vida dos meus filhos. É melhor passar fome. É melhor tomar água junto com os filhos, viver a pão e água junto com os filhos, a ter caviar dentro de casa e perder os filhos. Então alguns pais, algumas mães que gastam a vida fora de casa, eu também não estou dizendo que é errado trabalhar fora de casa, mas primeiro eu tenho que pensar nos meus filhos. No programa passado eu falei daquele livro, O Lar Adventista. Leia aquele livro. Esse livro é interessante, me ajuda a adotar padrões apropriados. E eu disse no programa passado que o livro Lar Adventista não é um livro proselitista, não é um livro que quer fazer de você uma pessoa adventista. Não, ele é um livro para as pessoas que aguardam o advento de Jesus. São adventistas porque estão aguardando a volta de Jesus. Tem muitos cristãos de religiões diferentes que são adventistas porque aguardam o advento de Jesus. Então, leia esse livro, O Lar Adventista. Você pode encontrar esse livro em cpb.com.br. cpb.com.br. E ali você vai ver o papel do pai. Tem toda uma seção sobre o papel do pai, sobre o papel da mãe. Como ser um pai? Como ser uma mãe? E eu estava dizendo agora há pouco que alguns pais, algumas mães, por não terem tempo para estar com os filhos, então se tornam permissivos, com uma forma de compensação. Eu não sei o que faz mais mal, se é a ausência, se é a distância ou se é a permissividade. Eu sei que a junção dos dois é algo terrivelmente pernicioso. Quando os filhos não têm regras, os filhos não sabem ouvir um não assim do pai. Né? Então, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que representa Jesus, um pai que representa Deus, é um pai que vai procurar maneiras e mil maneiras para desenvolver a intimidade. Se você tem filhos pequenos, sempre que você puder, tenha os filhos perto de você. Você que é mãe, tenha os filhos perto de você. Ah, pastor, mas às vezes eles me atrapalham. Claro que eles atrapalham, mas você educa mais pela presença do que pelo discurso. A sua presença perto do filho, perto da filha, isso que educa. Ele vai olhar para você, ele vai ver como você é. E ele vai querer, se ele admirar você, se esse filho, se essa filha sentir que você o ama, não basta você amar. Escuta isso. Não basta você amar. Você precisa amar na linguagem do seu filho. O seu filho precisa sentir que você ama. Ah, pastor, mas eu amo meu filho, eu pago estudos, eu dou roupa, eu dou tudo o que ele precisa. Para um pouquinho. O seu filho precisa saber, sentir que você ama. E sabe qual é a maneira em que a gente mais transmite amor? A gente transmite amor pelo tempo que a gente dedica aos filhos. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, então o pouquinho tempo que eu estou com o meu filho, com a minha filha, eu dedico um tempo de qualidade. Escuta, vou falar, não quero chatear você, mas eu quero dizer uma coisa com toda franqueza para você, para estar em paz diante de Deus.
Não existe tempo de qualidade. Ou existe tempo dedicado aos filhos, ou você não dedica tempo aos filhos. Você não pode cozinhar um feijão com tempo de qualidade. Ou você cozinha o feijão, ou você queima o feijão. Não, eu não tenho tempo de cozinhar o feijão. Quanto tempo leva o feijão para cozinhar? 40 minutos. Eu não tenho tempo, vou cozinhar o feijão em 10 minutos. Então vou pôr um fogo de qualidade. Você queima o feijão, você não cozinha o feijão. O feijão para cozinhar tem que ser naquele fogo brando, constante e por tempo suficiente. Por tempo suficiente. Você precisa passar tempo na presença dos filhos. Leve os filhos para onde você for. Tenha os filhos a tiracolo. Tenha os filhos sempre perto de você. Ensine para os filhos que é bom estar perto de você. Se eu sou uma pessoa muito crítica, se eu sou uma pessoa que vive apontando os defeitos dos filhos, até para coisas mínimas, até para coisas que não fazem muito sentido, até para coisas que não vão afetar negativamente o caráter do filho, mas eu vivo criticando, vivo ranzinzando, sou uma pessoa amarga, posso falar a palavra? Sou uma pessoa chata, ninguém consegue ficar perto de mim? Então, os meus filhos não vão ter prazer na minha presença. E eles não vão querer me seguir, porque eles não me admiram. Os meus filhos me seguirão se eles me admirarem, se eles virem a Deus refletido na minha vida. Então eles me seguirão como eu sendo um modelo de Deus. Deus tem um chamado para você, para que você tome tempo para orar a cada dia, para que você tome tempo para estudar a palavra de Deus a cada dia, para que através do estudo da palavra de Deus, através da oração, você se torne um pai e uma mãe que seja um modelo de Deus para os seus filhos. E através de você, seus filhos conhecerão a Deus. E você será um instrumento de bênção para dentro da sua casa. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa.